Quanto mais fácil é você se endividar com a coisa, maior é o juro. Porque tem que lembrar, né? O banco é uma empresa que está querendo ganhar dinheiro. As metas ajudam muito a controlar. Porque tem um estudo de psicologia econômica de compras de Natal e eles viram que as pessoas que faziam uma listinha isso é legal. no papel com X de limite, gastavam até 50% menos. E até mesmo se você tivesse um teto mental só na cabeça, você já se controlava mais, em comparação com pessoas que entregam para Tupã, né? Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e vamos falar do seu dinheirinho e das emoções que envolvem o seu dinheiro. Mas antes, um brevíssimo intervalo. Hoje a gente vai conversar sobre as forças invisíveis que moldam o nosso comportamento, para te empoderar a tomar as melhores decisões financeiras, para escapar das armadilhas do inconsciente e realizar os seus planos. Você pode continuar essa jornada que começa aqui com a série Papo de Grana da Creditas, que é a maior plataforma de crédito com garantia da América Latina, realizada junto com a B3. São episódios rápidos, com conteúdos leves e acessíveis que ajudam a organizar seu dinheiro, sair das dívidas e até dar os primeiros passos nos investimentos. Os episódios estão disponíveis no YouTube da Creditas e ainda tem materiais extras gratuitos para se aprofundar. A gente vai deixar o link para a página na descrição do episódio, ou você pode já ir conferir no site creditas.com/papo de grana. Reforçando, creditas.com/papo de grana. Confere lá. Vamos juntos levar mais educação financeira para mais brasileiros. Voltamos, porque falar de dinheiro não dá para fazer sozinho, né? Você precisa o quê? Precisa de uma boa orientação, precisa de gente que te dê bons argumentos para pensar melhor. E é isso que a gente fez aqui. Trouxemos duas convidadas que vão nos ajudar a pensar. Por favor, Vera, que já é de casa, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Obrigada pelo convite novamente, um prazer estar aqui. Eu sou a Vera Rita Ferreira, eu sou psicóloga econômica, que é uma área que a gente estuda comportamento econômico e principalmente tomada de decisão, como a gente faz as escolhas, não só com dinheiro, com recursos finitos em geral, como a atenção, o autocontrole, tudo isso é finito também. E recursos naturais, sem dúvida, enfim, uma porção de coisas. E, originalmente, eu sou psicanalista, então eu tenho doutorado em psicologia social e eu fui, a coisa mais chique, né, do meu currículo, eu fui eleita a primeira presidente latino-americana da Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica, a sigla IAREP. E eu estou envolvida também com educação financeira e eu sou membro do grupo consultivo de pesquisa da OCDE para educação financeira. Escrevi os primeiros livros de educação, de psicologia econômica aqui no Brasil, enfim. Estou na área há mais de 30 anos. Tá certo, muito obrigada. É sempre bom te receber aqui com tanto conhecimento. Obrigada. E você, Débora, conta pra gente quem é você na fila do pão. Não, nem de longe, tão importante, nem tão à frente na fila quanto a Vera. Eu sou Débora Bizarria, sou economista, né? Eu me formei lá pela UFPE, sou especialista em gestão pública pelo INSPER, tenho uma coluna na Folha de São Paulo, no qual eu vou falar de economia, às vezes com uma pegada um pouco também de tomada de decisão, às vezes de políticas públicas também. E eu fiz um curso de economia comportamental na Warwick University lá na Inglaterra. Chique. Nós vamos sair daqui rica. Já me sinto pronta. Vamos lá, vamos começar só para introduzir o que a gente quer falar, qual é o recorte de economia comportamental que a gente quer falar. Sobe uma notificação, aparece a oferta relâmpago, o botão comprar agora brilha. E a cabeça diz, calma, você sabe muito bem como é que tá o cartão de crédito, mas o dedo responde, parcelando dá, eu mereço. As pesquisas da Creditas, que é a maior plataforma de crédito com garantia do Brasil, mostram que tem um nó.
61% dizem entender de finanças, porém 47% informam ter dificuldade de planejar e 46% carregam dívidas que estão entre 2 a 4 vezes o salário que recebem, com empréstimo pessoal ali em destaque. Se saber bastasse, essa conta já tinha fechado. Mas dinheiro não é só um número, né? Ele quer dizer a vida financeira da gente. Então, é reflexo das nossas relações com nós mesmos, com o outro, com o mundo inteiro, com esse universo de oferta. Hoje, a gente vai olhar para as emoções que vão bagunçar as nossas escolhas, deixando o moralismo de lado e trazendo ciência do comportamento para a conversa. A gente vai falar de compra por impulso, num feed que nos seduz a todo momento, de despesas inesperadas que apertam o nosso bolso e apertam o nosso peito, e de por que tanta gente está caindo no canto da sereia das bets. Respira, puxa a cadeira e vem de peito aberto. Hoje a gente vai desatar esses nós que existem entre as escolhas que a gente quer fazer e as escolhas que a gente efetivamente faz. Débora, você traz um viés, um apontamento de estudo que é bastante interessante. Então, eu queria começar com você explicando para a gente o que é essa economia comportamental, o que a gente está falando na prática quando fala desse termo. Perfeito. Junto com economia comportamental, vem muito economia experimental também, que é a ideia de a gente pensar como as pessoas acabam tomando decisões, assim, no nível individual e meio que na prática. Não só porque, como vocês falaram, a gente tem muita informação sobre quais as melhores decisões a gente deveria tomar para as nossas finanças, ou até para a nossa saúde, ou para outras questões da vida. Mas no dia a dia, a gente é levado por emoções e por contextos, às vezes, de estresse, de euforia, e isso acaba afetando a maneira, né? A gente às vezes não consegue ligar o que a gente sabe que é o melhor com o que a gente sente que é melhor naquele momento. E às vezes a gente se arrepende também, né? Porque a gente olha pra trás e faz, nossa, eu devia ter poupado mais dinheiro ali do meu primeiro salário, quando eu estagiava. Mas eu viajei, eu curti, foi bom, mas esse dinheiro tá fazendo falta hoje. E a dieta, mesma coisa, né? A gente tá se sentindo mal e vai comer aquele hamburgão e aí no outro dia faz... Poxa, não era pra ter comido, não valeu a pena, né? Às vezes quando termina, eu sinto isso, né? Quando eu termino de comer, eu faço... Não valeu a pena. Então, economia comportamental tenta investigar isso, né? Em que contextos a gente está muito permeado pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias das nossas emoções e acaba sendo meio que atropelado por elas. E como talvez até encontrar formas de a gente criar uma arquitetura de escolha, né? Que é um termo que o pessoal usa muito, para a gente, vamos dizer assim, se blindar desses próprios anseios e desses próprios... emoções que são meio transientes, né? Que não tem muito a ver com nossos objetivos de longo prazo. Não quer dizer que emoções são ruins, né? Muito pelo contrário, elas dizem muito sobre o que a gente tá passando, às vezes que a gente não raciocinou direito ainda. Mas, às vezes, se a gente se deixar levar por todas elas o tempo todo, a gente não consegue fazer nenhum projeto de longo prazo. Tá certo. Explica pra gente como que essa lente acrescenta a análise econômica tradicional, que supõe que a gente é sempre racional, quando a gente olha para as decisões reais, com emoção, contexto. Dá um exemplo prático de uma política pública, por exemplo, que pode ter mudado, levando em consideração essa disciplina. Perfeito. O Richard Thaler foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2017. Em 2004, fez uma pesquisa que chamava Save More Later, tipo, poupe mais amanhã. No qual ele colocava um pessoal numa empresa e dizia assim, olha, em vez de você dizer... que você quer poupar mais hoje do seu salário para aposentadoria, você vai comprometer um pedaço dos seus aumentos futuros, dos aumentos que você receber na sua empresa, para aposentadoria. E aí as pessoas tomavam essa decisão com muita facilidade, porque não é um dinheiro que eu tenho hoje, é um dinheiro que eu vou ganhar no futuro. E isso aumentou, acho que cerca de 30% o nível de poupança. Tem um impacto significativo, porque as pesquisas comportamentais falam muito que a gente poupa pouco, em geral, né, na média dos países. A gente acaba se arrependendo na velhice, que a gente poupou pouco na juventude, por causa do viés presente. A doutora acho que vai explicar mais sobre isso depois. Mas, e tem vários experimentos desse tipo de como é que a gente mudar, às vezes, a arquitetura da escolha, né? Mudar a frase, né? Poupe mais, mas só quando você recebeu o aumento. Sendo que se você não tomar essa decisão hoje, não se comprometesse hoje, quando você quer esse aumento, você diz, não, no próximo aumento eu vou deixar para depois.
Mas ao se comprometer e garantir esse desconto, você se força, né, a entrar nesse caminho, nessa jornada, nessa trilha de poupar mais, mesmo que você adie um pouquinho. Às vezes adiar um pouquinho é melhor do que ficar adiando perpetuamente. Então esse é um exemplo que eu acho bem legal de falar, porque poupança tem muito a ver com justamente essa troca que a gente faz entre o prazer hoje e ter mais liberdade financeira e mais prazer amanhã. Prazer versus liberdade, ó. Um bom termo. Vera, deixa eu te trazer para o assunto. Eu vou repetir os dados do início, porque eu acho eles bem interessantes. 61% falam, eu entendo disso aí. E aí, 47% tem dificuldade de planejar, compra por impulso. E isso aparece nos top 3 motivos de endividamento. O que é esse mecanismo do impulso? O que é isso de não resistir ao elemento surpresa que aparece ali com uma proposta irrecusável? E o pior, hoje tudo parece bastante irrecusável. Bom, aí é uma combinação de fatores, né? São várias coisas ao mesmo tempo. De um lado, a gente tem que as emoções, como a Débora falou, elas são o que tem de mais poderoso na nossa mente. Elas estão com a gente há milhões de anos, então a parte racional só apareceu há 15 minutos, né, na história da humanidade. Então ainda é muito frágil, ainda é muito instável, muito sujeita aos estímulos que aparecem. E o lado emocional, o lado dos impulsos, ele sempre ganha porque, ao longo da nossa história, sempre foi fundamental reagir rapidamente, em termos de sobrevivência, até porque a gente vivia pouco tempo, né? Era uma coisa de 15, 25 anos, era só passar os genes adiante e pronto. E a gente continua ainda funcionando desse jeito. Então, você quer uma gratificação, um alívio imediato sempre. Você tem muita dificuldade de pensar lá na frente. Tem até aquele estudo de neurociência célebre que mostra que quando a pessoa guarda dinheiro para ela mesma, para o futuro, a área cerebral que é mobilizada é a mesma que é mobilizada se ela desse aquele dinheiro para um estranho na rua. A gente não tem uma representação mental do nosso eu futuro. Não existe eu futuro, só existe agora. Então, é um esforço para a gente enfiar na cabeça, não, eu tenho que... eu serei o próprio beneficiado, né? Pois é, a gente não consegue entender isso. No nível mais arcaico, no nível mais primitivo da nossa mente, não existe. Não existe, a gente ainda não incorporou. Até porque faz não 15 minutos, faz 2 minutos que a gente está vivendo até 100 anos. Não, está exigindo muito do cérebro. Né? A vida está mudando muito mais rápido do que a nossa capacidade de atualizar a forma como a gente pensa e sente. Sim. E agora, então, com redes sociais, aí desandou de vez, né? Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro com estímulos, com anúncios, compre, faça, fique aqui. Aliás, quem nunca ficou 1 hora rodando tela e depois... Bom, eu de hambúrguer eu não sofro problema porque eu sou vegetariana, né? Mais de 40 anos. Mas eu sinto esse arrependimento depois que eu passo 1 hora lá de bobeira total. Eu queria perguntar isso, agora que a gente entende como os nossos... porque é muito cruel, né? A gente estuda para entender melhor os mecanismos da nossa cabeça, do nosso comportamento, o que está por trás, como você falou, que eu achei interessantíssimo. Só que daí esses estudos estão à disposição das empresas para usar isso, para hackear o nosso sistema e a gente não ser senhor das nossas decisões, né? Não ser o protagonista das decisões. Eu queria que você falasse um pouco, Débora, sobre isso, de quais são as técnicas que são usadas efetivamente para burlar as nossas decisões e impulsionar os nossos impulsos, né? Impulsionar impulso é ótimo. Não, eu tava fazendo umas compras, eu tava comprando passagem aérea para viajar a trabalho, e aí tinha uma opção lá que era pra você comprar o seguro, né, de viagem e tal, e tinha assim, continuar desprotegido
Ou comprar o seguro, enfim. Meu Deus, e óbvio, o continuar desprotegido é branco. Manipulação, e né? o continuar com seguro é vermelho, é bonito. Mãe, é você que desenhou isso, né? Meio isso, exato. Né? E compras, e eu já vi pessoal de design, né, que fala muito desse assunto na internet, falando muito sobre compras mais caras de televisão, de equipamentos eletrônicos. Acontece a mesma coisa, né? Comprar com seguro ou continuar desprotegido, continuar sem garantia. Né? Isso é um exemplo assim, clássico e ao mesmo tempo pequeno. E aí você imagina, se eu apertar com seguro, né, todas as vezes que eu vou fazer uma compra, mesmo que a probabilidade de dar ruim seja baixa, ou às vezes o seguro fazer sentido, dependendo, por exemplo, se eu usar o equipamento para trabalho e, enfim, né, uma coisa que vai me render e o custo, né, se der ruim vai ser muito alto, porque eu vou passar a semana sem poder trabalhar, óbvio, vai fazer sentido. Mas só o fato de eu não ter uma arquitetura neutra, ou que eu possa, né, parar para pensar em fazer uma análise, já me leva a ir apertando automaticamente, né? Inclusive na Amazon, que eu sou uma grande consumidora de coisas na Amazon, tem uma opção que é você, compra por um clique. Nossa, eu tenho isso pro Kindle. Péssimo. Não tenho, eu não faço, porque eu sei que eu sou, se deixar, a coisa desanda. Cilada, total. Cilada. Então tem várias dessas... Se você não prestar atenção, você acaba indo numa inércia de consumo que você nem sabe que está consumindo, que está comprando, se o seguro faz sentido porque você precisa, né? Às vezes deve ser que nem um seguro, mas não aquele. Então, se deixar, você acaba sendo tomado por todas essas pequenas decisões que outra pessoa tomou. Por exemplo, quando o pessoal volta, por exemplo, do hambúrguer ou qualquer fast food, pergunta, você quer a batata grande por mais R$1, por mais R$5? Mas, né? Por que não? Já tô aqui, né? Já tô aqui me esbaldando. Já que. Só que essa coisa do já que eu tô aqui, ou já que eu já furei a dieta, ou já que eu já não fiz exercício, acaba virando uma bola de neve, que você acaba tomando de novo mais decisões inerciais, porque as empresas estão fazendo, né, essas escolhas para maximizar lucro, e você não tá gastando tempo, né? E é difícil, né? Hoje em dia, com rede social, com tudo, a gente não gasta tempo para fazer essas decisões de forma um pouco mais informada. Até porque comprar, né, e consumir ficou muito fácil. Eu queria que você entrasse nisso, porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm duas percepções. A primeira é, claro que eu não vou ser enganado. Eu sou uma pessoa adulta, eu sou bem informada, eu tenho informação, ninguém me engana. Vai. Ou a segunda, que é... isso aqui eu sei que eu quero isso. Essa percepção de eu não vou ser enganada e a percepção do não, só tá me entregando o que eu já queria mesmo. E aí, essa sensação é muito ruim. Eu queria dar o exemplo do que eu tava vindo agora. Eu entrei numa rede social e tava olhando e apareceu um brinquedo de Minecraft físico. Você quer que o seu filho saia da tela? Olha esse Minecraft que são bloquinhos que vão colando. Claro que eu quero comprar isso. Então, assim, é muito bem feito, entende? É muito bem feito. Eu abri, falei, eu vou pensar um pouco, não comprei, mas realmente eu quero aquilo. Então, é uma necessidade que, como é que ele sabe que eu tenho? Tô aqui todo dia falando. A gente tem que ter cuidado com tela, e filho e tela, e nós duas estamos sempre discutindo que atividade que a gente passa para as crianças não ficarem... ele gosta de Minecraft, tem um Minecraft físico, nada mais óbvio que comprar. A gente é muito enganado, né? E não é só enganado, eu acho que essa coisa da praticidade que a Débora estava falando, que é do ser muito rápido. Você tomou a decisão muito rápido, porque antes, se você quisesse esse Minecraft, você tinha que pegar o carro, ir pra loja. Que existia. E aí você, sabe, ia ter um tempo que você ia falar, amanhã eu vou, talvez você não comprasse. Eu presto atenção com isso, com essas empresas que fazem entrega de itens de alimentação, de mercado em casa. Porque ontem, eu não tinha queijo em casa. Se eu precisasse sair e ir caminhando pro mercado para buscar queijo, eu ia buscar uma alternativa de jantar. E eu ia usar o que tinha em casa, quando acaba o que tem em casa, você pega novas coisas. Mas não, eu posso pegar um aplicativo, pedir um queijo... Que chega em 15 E que eu não vou pedir o queijo. É ou não é? Claro. Alguém vai pedir o queijo? Ninguém vai pedir o queijo. Porque daí o entregador vai vir até aqui por causa do queijo. Aí você R$200 para um jantar... que, obviamente, eu teria alternativas em casa para fazer. Então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente precisa conversar sobre... É menos o eu pensar na hora, como você falou, e mais a gente dar um zoom out e entender quais são as estruturas que estão colaborando para quando a gente vê a conta do cartão de crédito ter estourado.
Eu falo no Quinteto Fantástico para isso. Porque, apesar de eu estar super envolvida com educação financeira há mais de 20 anos, ainda assim eu vejo muitos limites. De um lado, me engana que eu gosto. É assim que a gente funciona, né? Até porque, vou puxar rapidamente a psicanálise, o desejo na psicanálise a gente entende como inconsciente, então você não sabe... Você nem sabe o que você deseja. Você nem sabe para começo de conversa, e nem vai saber nunca. Ou seja, isso é terreno fértil para entrar e dizer, você não sabe o que você deseja? Eu sei. Ó, é o Minecraft, é o vinho para acompanhar a refeição, blá, 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 blá. E, de outro lado, o desejo nunca será plenamente satisfeito. Então, você satisfaz provisoriamente, depois ele volta e você está pronto para consumir. Isso as empresas sabem há muito mais tempo, né? Eles só têm tempo e foco nisso. E muita grana por trás. Então, é Davi contra Golias, né? E por isso, aliás, que eu sempre defendo, sim, sou militante da psicologia econômica a favor dos cidadãos. Então, o Quinteto Fantástico, porque é Davi contra Golias, então a gente tem que juntar forças do outro lado, que é conhecimento sobre funcionamento mental. Boa. Então, psicologia econômica, ciências comportamentais, economia comportamental, etc, etc. Educação financeira e políticas públicas em geral, né? Educação financeira é até uma política pública, enfim, desde 2010, mas... e tem várias escolas, tem uma estratégia nacional de educação financeira. Bom, terceiro, proteção do consumidor. Porque senão não dá. Tem que ter alguma regra, sozinha, né? Ela precisa ser defendida, né? A quarta é regulação. Tem que regular. Regular agora redes sociais, como sempre, regular todo o sistema financeiro, né? Isso tem que ter regulação. E isso aí foi dito pelo então presidente da CVM e das CVMs, Iosco. Ele, quando eu estava falando para ele, ele é um homem de 2 metros de altura, ele falou, e punição quando precisa. Falei, sem dúvida, supervisão e punição quando necessário. E arquitetura de escolha, que é isso que a Débora falou, que é um desenho comportamental do contexto. Entendendo tudo isso que a gente falou, faz sentido a gente deliberadamente criar fricção para nós mesmos? Claro. Porque qual é a lógica e que tipo de fricção a gente está falando? Excluir alguns aplicativos do celular ajuda. Por exemplo. Nossa, me deu até uma dor física de pensar de eu excluir esse aplicativo, que eu fico comprando coisa quase todo dia, eu compro coisa nesse aplicativo. Família Mitchell, né? A família Mitchell é um grande exemplo de como as redes sociais realmente dominaram. É um desenho muito bom, que tem uma revolução, né, das máquinas, e ao invés de elas capturarem os humanos, elas falam Wi-Fi grátis. E aí os humanos todos se deixam capturar, porque eles cortam a internet do mundo e falam, só tem aqui. Aí os humanos automaticamente se deixam capturar por isso. Tem um prazer no consumo, tem um prazer na compra. O que acontece no nosso cérebro a hora que a gente está ali satisfazendo um desejo, gerando a própria necessidade? O que a gente sente fisicamente que faz esse doce nunca deixar de ser agradável? Tem todas essas coisas, dopamina, etc, etc. Mas eu prefiro dizer, em termos de mente, uma coisa que o próprio Kahneman, nosso grande guru, psicólogo social, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, morreu há 1 ano e pouco, ele dizia que, não com essas palavras, né, eu traduzo, a nossa mente tem fome de coerência, e eu acrescento, de alívio.
Então, quando você compra alguma coisa, que é um ato simples, todo mundo meio que sabe, já desde criança você sabe comprar, você sabe o script, então não tem fricção, você fica meio aliviada. Na hora que você compra, e daí você já começa a imaginar, tem até chama previsão afetiva de sentimentos futuros, affective forecasting, né? Que você imagina, se você comprou uma bolsa nova, você já imagina, eu usando essa bolsa, vai comprar. Esse é o futuro aí. A própria Carrie Bradshaw com sapatos em Nova York, né? O quê? A própria Carrie Bradshaw de Sex and the City, ela compra muitos sapatos, né? Então, você acha já que vai estar em Nova York. Não, eu tô adorando que o futuro do consumo, ele existe. Da poupança, não. Pois é, só para consumir. Mas é porque ele não tem fricção, não tem desgaste, e é só prazer, só alegria. A gente sempre está atrás de afastar o desprazer, até mais do que buscar o prazer. A gente está mais afim de aliviar do que ativamente ir atrás de prazer. Então, a gente quer recreio sempre, né? Mas vamos lá, vamos na ficção. Eu vou apagar aplicativo. Que outras fricções que eu posso criar para que eu, na hora da compra por impulso, eu me ajude a que as circunstâncias sejam mais favoráveis para melhor escolha? Tira um clique, sem dúvida. Eu tenho uma aluna que é valente, a Vanessa, ela deixa o celular em branco e preto a partir das 10 da noite. Diz que mata, assim, a graça legal. A importância das cores, né? Eu acho isso bem interessante. A gente seria interessante se colocar algum tipo de meta? Vou ficar uma semana sem comprar nada. Ou eu nunca vou comprar no primeiro clique. Eu vou favoritar e voltar depois. Igual a gente faz com o filme. Bota no carrinho. Você vai lá e favorita. Põe no carrinho. Você nunca mais assiste, colocar no carrinho é legal. O truque aí. Porque o pessoal do marketing... Agora, se for uma coisa que você, realmente pensa em comprar, você pode botar no carrinho. Se for uma coisa que você quer, você deixa no carrinho. Que aí vai aparecer algum cupom de desconto e aí você ainda compra mais barato. Não, eu falo que chama carrinho fantasma, porque ele não para de te perseguir. Isso, ele deixa ele mas assim, ali. ele é bom se você favorita, se você tiver na dúvida. Tipo, não sei se eu vou querer isso aqui, é uma coisa meio supérflua. Mas se for uma coisa que você já ia comprar, tipo, sei lá, minha maquiagem acabou. Ou tá acabando. Então, em algum momento eu vou ter que comprar de novo, né? Então, eu já deixo lá no carrinho e aí, de repente, aparece um cupom. Aí, olha só que coisa boa. A gente tem que usar a arquitetura dos outros contra eles e a favor de nós. Falar em dos outros, dá para a empresa, porque você falou, as empresas fazem tudo buscando só o lucro. Mas se o consumidor, no agregado da economia, está com muita dívida, ele não consome. Então, não é interessante no geral das coisas. Eles dão mais Mas uma hora essa conta chega, a fatura chega. Tem como ser responsável na hora de fazer esse desenho? Tem como ser responsável, mas tem empresas que vão lucrar mais, inclusive, sendo eticamente responsáveis, né? Que é vamos dizer, um nicho. Exato. Que é uma questão de nicho. Então, você vai ter, por exemplo, empresas de investimento que são sérias, elas vão te dar todo um arcabouço. Tem várias que oferecem curso de educação financeira, que vão dar um desconto. Olha, se você investir com a gente, você vai ter acesso a esse especialista para te ajudar. E, às vezes, outras marcas também, até de consumo, vão dizer assim, olha, com o nosso produto, ele dura tão mais que você economiza X outros. Às vezes é verdade, às vezes não. Patagônia, mas que fala, não compre o nosso produto. Chega de comprar nosso produto. Então, tem muito disso, da ideia de... Tem algumas empresas que vão não só entendendo isso de forma ética, mas também sabendo que vão lucrar com um público que tem essa preocupação, vão fazer o marketing direcionado a isso, né? Que é fazer uma arquitetura mais neutra, que não fica lá, o carrinho não fica lá te perseguindo eternamente, enfim, que não tem o botão continuar sem seguro, continuar desprotegido, né? Então, você vai ter algumas empresas. Eu acho que talvez fazer uma curadoria de... Poxa, esse carrinho está me perseguindo, não vou comprar mais dessa loja. Por exemplo, pode ser uma opção.
né? Outra coisa que a gente pode fazer na nossa arquitetura, você falou de fricção. Que tal, por exemplo, abrir outra conta para sua poupança, para os seus investimentos e fazer como é que chama? A transferência automática, né? O dinheiro caiu, você já faz... Como se fosse pagar um boleto automático, você bota... Não, isso aqui é minha poupança, vai automático. Nem tem que pensar em fazer depósito, né? Eu tô falando tudo isso, mas eu também preciso aplicar tudo isso na minha vida. Porque embora a gente saiba, é muito difícil. Eu quero ouvir da Vera também mais dicas. Porque é muito difícil a gente não ser levado pela festinha, pelos amigos, Inclusive tem um paper da Marianne Bertrand que ela fala que quando os mais ricos consomem mais, né, que ficam mais ricos e consomem mais, na vizinhança, quem tem menos dinheiro aumenta o consumo, e não só aumenta o consumo em qualquer coisa, aumenta o consumo em coisas que são visíveis, que as outras pessoas vão ver. Eu queria aproveitar para trazer. Exato, eu lembrei, eu vi, né, o programa de vocês com ele, e aí eu lembrei desse paper, achei que valia trazer. Que é uma percepção muito interessante, né? Um outro programa que a gente fez também falando sobre dinheiro, mostrando que existe um nível de endividamento muito alto de gerentes de conta de alta renda. Sem dúvida. Então, assim, quando você vê muito dinheiro, parece aí que a nossa cabeça dá um bug e parece que o dinheiro é nosso também. E o que a gente tem visto em redes sociais é sempre muito dinheiro, né? São as pessoas consumindo muito, as pessoas vivendo vida interessante. E aí parece que a gente também tem direito àquilo. Tem é quase uma dissociação, né? Porque eu olho para o outro e parece que esse outro sou eu, mas aí... Identificação. Me conta, como acontece? Tem uma identificação. Tanto assim que as pessoas defendem bilionários, porque elas imaginam que elas também têm chance de ficar bilionárias, né? Então, vai até aí. Mas, sem dúvida... Bom, aí tem o espírito de manada, né? O comportamento de manada, porque a imitação é o primeiro método de aprendizado que o ser humano tem. A gente aprende a falar português porque escuta falar português. Não porque você tem o bebê tem um professor de português. Sim. Você aprende a andar porque você vê as pessoas andando. Então, a gente sempre recorre à imitação quando a gente não tem muita certeza do que está acontecendo. Então, você imita. Mínimo, eu vou voltar lá para uma coisa que funcionou, né? E a influência das pessoas e do contexto em geral é sempre muito grande. A gente nunca é isolado. Embora estejam nos bombardeando com individualismo atualmente, né, como se tudo dependesse só de você, mas isso é bobagem, porque o tempo inteiro a gente está influenciado pelos outros, tanto assim que os influencers têm todo esse poder que tem. A Débora diria, pela contemplação sereis transformada, né? Que é o quê? Também é um jeito de criar fricção. Se ande com pessoas que estão na mesma caminhada que você, que também estão querendo poupar, se esse é o seu caminho, não coloque no seu feed, para de ver pessoas que vão te estimular a gastar mais, porque... eu acho que, conectando com o que a Cris falou, não é uma questão de inteligência, né? Então, assim, para de achar que você é inteligente, não, eu sei que isso aqui é uma influencer, eu sei que não tem nada a ver comigo. Você não te faz... Exato, não te faz bem, para de seguir isso, né? Fazer um limpo em rede social é importante. Não, e eu ia falar da autoconfiança exagerada também... É o conhecido efeito Dunning-Kruger, né? Que a gente brinca, que quanto menos você sabe sobre alguma coisa, maior a sua autoconfiança, porque daí você nem desconfia que você não sabe, né? Você acha que está tudo dominado. E todo mundo acha que está acima da média, né? Você acha que você sabe... Todo mundo... Tem uma pesquisa famosa, né? Eu não lembro do autor, que é... Quão bom motorista você é? Aí todo mundo é acima da média, ou seja, a conta não fecha, porque alguém aí é pior. Exato, alguém aí é pior do que a média. É muito interessante, né? Porque quando você vai falar sobre autoestima com as pessoas, elas não têm autoestima, mas quando elas têm que responder a estímulo, ela responde com uma baita autoestima. Uma percepção de conhecimento que, na verdade, na prática, está mostrando que está faltando mesmo. Então, a gente se engana o tempo inteiro. Mas aí tem uma questão de gênero também. E nós, garotas, estamos mais protegidas, porque a gente tem menos autoestima e
eu não acho isso totalmente péssimo, não. Porque a rapaziada, por outro lado, é cheia de razão, cheia de autoestima, cheia de autoconfiança e dá com os burros na água com frequência. Aliás, basta ver o mundo em que a gente vive. Está tudo errado. Não é à toa que o homem morre mais cedo, né? Assim, pois é. É triste dizer isso, inclusive. Se arriscam muito mais. Mas as mulheres vão atrás de mais informação. Então, mas isso também o mercado vai muito mais em cima das mulheres, né? O que tem pra gente consumir não deve ter metade pros caras. Mas o que tem de maquiagem, cabelo, roupa, sapato. Mas o ticket do gasto masculino é mais alto. Não, claro, uma Ferrari não dá para comparar, né? Não, compra uma moto, né? A gente compra calcinha, compra batom. E a gente compra coisas para a família também. É isso. Uma coisa que eu sempre lembro da minha mãe falando, porque teu pai tá reclamando, meu pai é economista, né? Teu pai tá reclamando que eu tô gostando muito. Aí quando eu fui ver o que ela foi comprar, roupa de cama pra casa, o eletrodoméstico quebrou. Aí eu disse, mulher, totalmente do céu. Mãe, não, né? Isso é da conta da família, não é sua. Sua é sua. Conta da família é da família. É importante separar isso. Eu acho uma boa dica. Compra coisa pra criança, pros filhos e tal. Não é sua. A conta é da família. Então, né, se tiver algum moço, rapaz, homem, aí tem que se ligar nisso também. Porque às vezes as mulheres estão fazendo as compras da família, que colabora, né? Porque alguém tem que comprar as coisas da família. Exato. Aí, e não dá pra botar na conta, ela gasta mais. Um celular novo, ou um computador novo, ou carro, ou um videogame novo. É sempre uma coisa nova muito cara. Vai comprar uma cadeira de escritório, a gente vai na mais barata. A hora que você chega em casa tem uma de 5 mil a cadeira. Aí você infarta. E mais do que isso, a gente tem pesquisas na psicologia econômica sobre psicologia da posse que mostram que o dinheiro da mulher é da família. Ela sente como sendo da família. O dinheiro do homem é dele. Ai, que bacana. E ele pode dar ou não dar. Basta ver também pensão alimentícia, etc., né? Vamos falar de despesa inesperada, porque é um dos campeões de motivo do endividamento. E aí, Vera, eu acho interessante falar sobre isso, porque emergência é uma situação muito estressora, né? Então, você está em sofrimento, geralmente, né? Porque essa surpresa nunca é boa. E tem esse componente de urgência. O que isso faz com o nosso cérebro decisor? Pode entrar no túnel da escassez. Quer dizer, você fica com uma urgência e você para de prestar atenção, de levar em consideração, de focar em qualquer outra coisa. Isso acaba esgotando a pessoa. Então, quanto menos disponibilidade de grana ou de tempo ou de qualquer outro recurso finito ela tiver, mais ela tende a entrar nesse estado em que ela pode ficar exímia decisora por um curto período de tempo. Basta pensar, por exemplo, em pessoas extremamente pobres. O que eles conseguem fazer com R$20? E o que a gente conseguiria fazer com R$20? Quanto tempo a gente sobreviveria vivendo na rua, por exemplo? E eles, às vezes, conseguem anos e anos e anos. Mas isso tem um custo mental muito grande, que é você ficar exausta e você gastar o seu autocontrole, que é um recurso finito também, porque o tempo inteiro você está se controlando. Não posso comprar isso. Chega com fome, passa lá no metrô, aquele cheiro de fritura, de coxinha, sei lá o quê, mas eu não posso gastar esses 5 conto aqui porque tem que comprar feijão para pôr na mesa para a família, etc, etc, etc. Se de repente entra uma grana extra, adeus. Você embarca. Foi o que aconteceu muitas vezes com aquele auxílio emergencial no começo da pandemia, quando as pessoas passaram do Bolsa Família de R$200 para, às vezes, 1.200, se tivesse 2 crianças, 600 para cada um. As pessoas não conseguiram guardar. Se a gente, classe média, não consegue se organizar, que dirá alguém que está se controlando, de repente entra uma grana inesperada,
Aí, É que essa pessoa vive na escassez mesmo, né? vive. E aí ela é bem interessante falar sobre isso, porque falar de um cansaço físico, todo mundo tá reclamando muito de cansaço. Cansaço mental Quando também. você fala que o autocontrole é um recurso finito e você vai gastando isso e controlando ao longo do dia, ao longo das semanas e dos meses, você vai ficar mais cansado. Então, quanto mais situação que você se expõe, que você precisa se controlar, mais cansado você fica. Mais esgotado, você fica exaurido. E vale dizer que esse túnel de escassez não é só para pessoas que estão em situações, né, de extrema pobreza também. Mas se você é uma pessoa que tem dinheiro, mas está endividada, você entra no mesmo problema. Porque você está o tempo todo... mas você tem que pagar aquele cartão de crédito, tem que pagar aquele endividamento, o financiamento do carro, da casa, etc. Então, essas coisas... Vale dizer que também se aplica, né, imagino, para o público aqui, que a gente... também fica numa situação de estresse em que tomar as decisões melhores fica mais difícil, né? E isso vale também para o tempo, para a gente, né? Então, você falou que estava em alguma situação que você não conseguiu nem tomar água. Olha que loucura, né? Estava no túnel da escassez do tempo, concentradíssimo naquilo e deixou de fazer uma coisa importantíssima para a saúde, que é tomar água, né? Olhar o autocontrole como um recurso finito, eu acho que é fundamental para esse programa. Sim. Se alguém sair daqui já pensando nisso, também para mim eu já estou feliz, porque eu Verdade. acho que eu vou levar isso. Né? Esse negócio, essa sensação de cansaço. Eu sou uma pessoa que me julgo bastante controlada, porque eu não costumo comprar coisas por impulso. É muito raro eu comprar. Parabéns. É porque eu olho e falo, mas eu não preciso. Olha, Eu sempre veio com pergunto, chip, eu veio preciso. com chip. Mas aí também tem uma outra percepção que vem junto com isso. Mas aí você não vai aproveitar nada da vida? Você sempre vai guardar? Aí depois você morre, fica tudo aí. Então tem que sempre equilibrar. Esse equilíbrio entre não ceder a essa pressão de consumo, mas viver uma vida que condiz com o que você ganha, é difícil. É bem difícil, principalmente para quem ascende, para quem sai de uma situação financeira e vai para outra. Você tinha falado antes de metas, e você falou agora de se controlar. As metas ajudam muito a controlar. Porque tem um estudo, por exemplo, que eles fizeram de psicologia econômica, de compras de Natal, e eles viram que as pessoas que faziam uma listinha Isso é legal. no papel com X de limite, gastavam até 50% menos, 30%. Funciona mesmo. E até mesmo se você tivesse um teto mental só na cabeça, você já se controlava mais. Em comparação com pessoas que entregam para Tupã, né? Vai, sei lá o quê, né? Muito bom, maravilhoso. Eu não falei disso de fricção, mas que eu acho bem importante, que é anotar o que você gasta. Essa eu acho que é a fricção mais complexa, porque o cartão de crédito você vai passando e depois chega a fatura, você toma um susto. Experimenta. Você pensa, me deram um golpe. O golpe fui eu que dei em mim mesma. Experimenta chegar no final do dia, abrir um caderninho e anotar o que você gastou. O ato de escrever com a sua própria mão o que você gastou é um peso que você fala, eu gastei isso hoje? E aí você começa a conversar com você para os mesmo. Fortes, né? Eu acho que... Mas tudo bem. Mas tem pra uma sair boa do também, sufoco. que tem um influencer que eu tô seguindo no Instagram, que acho que é Breno Nogueira, eu acho, que ele dá uma dica também que separa o quanto você tem pra gastar por dia. Você tira os gastos, né, fixos, né, de aluguel. É o limite. E aí, por dia, eu posso gastar X. E é claro, você pode dosar, né? Final de semana, sei lá, eu gosto de sair, então você bota um pouquinho mais. Que nem com dieta, né? Que a gente faz de caloria, dá pra fazer a mesma coisa. Eu ainda não consegui implementar esse, mas eu achei fantástico. Eu preciso Eu acho que anotar é um segredo do sucesso, anotar. Sim, anotar Gente, e saber o limite também, né? Porque se você só anota o que gastou depois que gastou, aí também... É porque ele te dá um senso de realidade De susto. sempre pro dia seguinte, assim, pra você entender. Mas para os fracos, aquela dica de ouro que a Débora falou. Guardar dinheiro automaticamente.
Isso mata a charada. E tudo bem ser fraco, tá, galera? Reconhecer fraqueza é um sinal pra gente ficar forte. É uma virtude. Você começa fraco. É o exercício que vai te dando Exato. musculatura, né? Eu queria voltar para a situação de emergência, porque eu acho que ela é a que mais acontece o tempo inteiro na vida da gente. É um menino que fica gripado e aí a conta da farmácia, é alguém que se machucou, é o carro que estragou, é a máquina de lavar roupa. Para mim é o melhor. Tem gente que fica botando fogo no colchão. Essa bonita fez isso essa semana. Aí sem realmente querer. fica difícil. E aí, quando isso acontece, na hora do aperto, as pessoas vão pro cartão de crédito, pro cheque especial, sempre como primeira saída. Qual que é o problema disso na prática? Esse é automático e tem alternativa? O maior problema é que são as taxas de juros mais altas. Porque quanto mais fácil é você se endividar com a coisa, maior é o juro. Porque tem que lembrar, né? O banco é uma empresa que está querendo ganhar dinheiro. Né? Então, uma taxa de juros, para ela ser mais baixa, ele vai avaliar a sua vida e vai ver, não, mas a Carol é a pessoa, a Crista é uma pessoa que é controlada e ela sempre paga as coisas no dia. Então, a taxa de juros para ela vai ser mais tranquila. Se ele não sabe nada sobre você ou tá ali no automático, ele não pediu mais nenhuma informação, pode ter certeza que essa taxa de juros vai ser altíssima. Só Eu pra dar chamo de jujuzão. Jujuzão, muito... Nossa. Você cai no colo mas eu acho do muito, jujuzão. eu acho muito meigo pra cookiar a coisa. Não. Bicho papão. Bicho Rima papão. com bicho papão. Perfeito. E enquanto que, por exemplo, um empréstimo pessoal, por mais que não seja o ideal, mas, sei lá, numa situação de extrema emergência, você não vai ter onde dormir, né, no colchão. Exato. Pode ser uma alternativa, mas dá mais trabalho. E tudo que dá mais trabalho acaba tendo uma compensação. Então, o maior risco é que você acaba se endividando com a taxa de juros mais alta. E isso acaba virando uma bola de neve. Porque você consegue o alívio imediato, mas aí, né, mês que vem vai vir aquela fatura, e aí você não consegue pagar a fatura toda, e aí você vai se afogando, e isso tem, né, impacto óbvio nas suas finanças, mas também no seu bem-estar, porque você acaba entrando nesse túnel de escassez por causa do endividamento, e aí você começa a ter prejuízo nas suas decisões em outras... Eu fiquei muito impressionada que quando a gente vai olhar endividamento, as pessoas estão endividadas com o quê? Aí, geralmente, as pessoas têm medo do empréstimo. Mas elas estão endividadas, o nível máximo de endividamento é com cartão de crédito. Isso. Mas é Não disso que eu com queria falar. empréstimo. Porque eu acho, tá? Que você não... exigir demais de você que você tome as melhores decisões na hora do estresse. Entendeu? Mas o que eu queria é, antes do estresse, aqui, quando a gente tá conversando sobre grana numa boa, não tem nada acontecendo com você, vamos falar que não é pra pegar esse dinheiro. Não é pra pegar esse dinheiro. É o bicho papão, não pega esse dinheiro. Aí, a gente vai ver, bom, que alternativas existem, então tem outras formas de crédito, a gente pode se organizar pra isso. Na hora eu peguei, porque eu tava desesperada. Você não é obrigado a morrer com erro, entendeu? No dia pode fazer a seguinte, troca. você pega um empréstimo com juros mais baixos, paga o cheque especial e vai. Tá tudo bem. Inclusive, os bancos agora são obrigados a oferecer para você, no lance do cartão, você parcelar a fatura. Não é um juros bom também, não. Mas ele é mais barato do que entrar no rotativo, por exemplo. Já é menos ruim. Vamos chamar assim. Nem toda dívida é igual. É Eu acho que a isso, gente precisa é sair isso. com Nem isso toda na dívida é igual. cabeça. Nem É toda isso. dívida é igual. Então, se você precisa entrar em dívida, vale avaliar. Ou já cometi o erro, como a Ju falou. Consigo trocar? Conversar com o meu banco e trocar e dizer, olha, eu quero trocar isso por um empréstimo pessoal, etc. Ou em outro banco. Eu nem sabia que isso era possível. Trocar o tipo de dívida. Você pode... Portabilidade, né? Portabilidade, né? Com o Open Finance, os bancos têm informação, então eu posso chegar no banco e falar, olha, eu quero pagar eu quero pegar empréstimo pessoal, sei lá, eu não vou falar o nome dos bancos, né? Com o banco A, pra pagar um do banco B, porque a taxa de juros do banco A é mais barato. Ah, mas aí você tá falando de agir que nem consumidor. Porque a gente acha, quando a gente tá pedindo dinheiro, que é um grande favor que o banco tá fazendo. Então, a gente tem vergonha. Eu acho, tá? Que a gente acabou de falar aqui que a gente faz escolhas ruins e por impulso, não. Mas quando a gente vai fazer uma compra grande, alguma coisa que impacta nossas finanças, via de regra, a gente pesquisa, a gente entende, né? Quais são os critérios para avaliar se um colchão é bom ou ruim. E aí a gente faz uma pesquisa de preço, uma tomada de preço com vários fornecedores. Antes de comprar o colchão, eu fui com vários fornecedores. A gente não faz isso com crédito, entendeu? Porque eu tenho que comprar... O meu pai morreu, eu tive que botar uma puta grana pro enterro dele, ninguém nunca tá preparado para isso. Beleza, na hora você usa o dinheiro que tiver. No dia seguinte, você pode pensar, tá bom... quais são os créditos para esta coisa específica? Porque às vezes caiu o teto da minha casa. Consumidor Positivo e Serasa e tudo, eles têm, inclusive, algumas páginas em que você pode comparar essas coisas. Então, tem materiais disponíveis na internet. Eu acho que essa informação, ela já é grande.
Quando você está tomando crédito, você é um consumidor. Isso é um produto. Tem características de produto para você analisar e tem comparação entre quem vai te oferecer esse produto para você escolher a melhor. Tem muito impacto na sua vida de longo prazo a escolha que você faz desse produto. Mas aí a gente está falando de sistema 1 e sistema 2, né? De funcionamento mental. O sistema 2 é esse nosso lado que pensa, que compara juros, que vai atrás, etc, etc. Raríssimo de acontecer, infelizmente. Porque, em geral, o que vigora na mente de todo mundo é sistema 1, que é automático, que é rápido, que é impulsivo, que não raciocina, que vai por associação, no máximo por encaixe, que busca alívio imediato e que é o que age. Na hora H, é o que age. E que os pesquisadores costumam dizer que é o lado Homer Simpson da gente, né? Impulsivo, sem autocontrole, largado, preguiçoso, etc, etc, influenciável e tal. O sistema 2, que exige muito mais, até fisiologicamente, né, cansa, ele é finito também, né, esse nosso lado que pensa, que delibera, que raciocina, que reflete, que consegue enxergar um pouco do longo prazo, porque o sistema 1 é só curto prazo, esse é meio escasso. Então, o que eu digo como antídoto é a reserva de emergência. Pode ser pequena, pode ser de curto prazo, mas o que eu penso é que ela tenta te vacinar contra o uso do crédito. Antes de você chegar no crédito, você pega a sua grana ali. Agora, com várias ressalvas. Aliás, reserva de emergência é o nome assim, que pegou. Eu tive uma aluna, psicóloga também, a Miriam Sampaio, que ela chamava de reserva de paz. Que é um nome mais simpático e que ela dizia que para ela funcionava, era assim, paz de espírito. Queria perguntar uma coisa sobre essa reserva que a Vera está falando, porque comparativamente com outros países que têm mais ou menos o mesmo nível de renda que a gente, eu sempre ouvi que o Brasil tem um nível de poupança muito baixo. Sim. Por que isso acontece e como que isso impacta a nossa economia? Eu quero ver primeiro o porquê da psicóloga aqui. Então, eu sou mais velha e a inflação bagunçou completamente a cabeça da gente. E coisas tipo confisco piora na situação, né? Total. Eu mesma. Eu tinha uma um trauma nacional. O plano Collor, que depois de um ano, como que era a história? Depois de um ano, eles deram em 18 parcelas ou vice-versa. Depois de um ano e meio, deram em 12 parcelas. Eu sei lá, eu nunca mais consegui manter aquela poupança. Aliás, confesso, eu só comecei a guardar dinheiro sistematicamente quando eu fiquei doente, quando eu tive câncer. Daí eu falei, porque eu não zerei a poupança que eu tive, mas cheguei meio perto, perigosamente perto. Então, eu tomei um susto e comecei a... Acho que tem também essas viradas na vida, né? Eu acho que eu comecei a guardar dinheiro quando eu tive filho. Mas eu não guardava. Aí eu comecei a me organizar mais para poder guardar, porque criança é essa caixinha de surpresa. Sim. Gente, eu queria, pra gente já caminhando pro final, mas eu queria trazer o assunto que hoje acho que está minando o dinheiro das pessoas, né? Olha só, Débora, 56% percebem, 56% das pessoas têm confundido a aposta com investimento. 53% reportam problemas financeiros por aposta. Por que tanta gente está confundindo aposta com investimento? E aí volta para aquela coisa do marketing, né? Que a gente tava falando das empresas. Aí o pessoal, muito do marketing de bets, tem uns gráficos, tem uma coisa que me parece meio bolsa de valores. Né? E tem a coisa do risco e de você ver o número caindo, subindo. Mas muita gente fala que tá bem parecido com o que é investir na bolsa, por exemplo. Não, é parecido só se você for day trader, né? Que é outra coisa que não funciona. Aí é parecido, né? Que é nos damos os caras day trader, aquele negócio de você ficar vendo se a ação no dia vai variar e aí você vende, né? É a
mesma coisa, as duas coisas são apostas, as duas coisas não funcionam. Ao final de um ano, os day traders americanos, acho que só 3% tem algum ganho depois de um ano fazendo isso. Ou seja, 97% de chance de dar errado pra você. Não adianta comparar porque os dois não são bons. Não, nesse caso, não tô falando de investimento em longo prazo, tá, gente? De comprar, botar aporte lá consciente de ações que você entende, ou de uma cesta de ações que do seu consultor financeiro indicou pra você, uma pessoa que você confia. São coisas diferentes. Tô falando daquele negócio de day trade, que é você ficar comprando... Giovanetti tem um estudo aqui da GV excelente, que mostra que é trocar dinheiro. Exato. O day trade. Não, mas o bet funciona... O bet ainda é pior, né? Porque o pessoal acha que... Gente, primeira coisa, bet é cassino, apostas esportivas é cassino. A casa sempre ganha. Não é você que vai ganhar, certo? Então, eu também não quero ser moralista e dizer assim, nunca, não faça, etc. Porque eu... Né? A gente conversou Cada um sobre... com sua diversão. Exato. Agora é isso, tem que encarar como entretenimento. Igual aí no cinema. Você não vai no cinema assistir o filme e não vai gastar, sei lá, hoje em dia tá 50 reais. Então põe a sua né? meta, né? Põe a sua meta. Eu tenho 50 reais que eu ia gastar no cinema, eu vou gastar com isso aqui. Nesse parque de diversão. Isso, naqueles a card, né? Em aqueles game station, PlayStation Shop, que a gente bota o dinheirinho no cartãozinho e fica Vai lá tentar jogando. pegar aquele bichinho, sabe? Que todo mundo sabe que é fraude. Ou fraude não, a probabilidade é muito baixa de você pegar o bichinho. Tem na máquina, você programa quanto... Mas a criança quer o quê? Tentar. Exato. Aí o que E você é o faz? mais caro. Você vai fazer com uma ficha. Eu vou te dar uma ficha. Exato. Então, eu acho que é assim. Claro que eu não tô falando de questões de pessoas que têm vício, enfim, são uma outra questão. Mas se você... Principalmente, acho que a aposta esportiva, né? Que o pessoal torce pelo time, quer apostar lá e tal. Saiba que esse dinheiro não vai voltar pra você. Na média, ele não vai voltar pra você e faz parte do entretenimento. Se você separar esse dinheiro na caixinha do planejamento financeiro, do entretenimento... Não sou eu que mas vou se julgar. tem tanta gente entrando nesse Sem buraco, dúvida. é porque não é tão simples assim, Não é simples. né? Eu tô só ponderando do tipo... Porque eu acho que assim, se a gente entra num lugar muito moralista, do tipo, meu Deus, isso é... Tipo, eu acho que acaba... Né, eu tendo a achar que acaba não ajudando a situação. Agora, claro, muita gente tá achando que vai ganhar dinheiro com isso, que vai resolver a vida. A pessoa não poupou, tá endividada, tá toda estrupiada nas dívidas e acha que isso vai salvar. Não vai. Não vai. Não importa o que a Beth diga, não importa o que o influencer diga. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente não... Tipo, a regulamentação de propaganda é muito dura com várias coisas que causam problemas de longo prazo, com vícios como cigarro, bebida. Agora, a Beth, a maior confusão, não pode regular porque não sei o que lá. Não, gente. Né? Eu não sou a favor de proibir. Fantástico. Exato. Regulamentação, política pública. Não sou a favor de proibir coisas, porque eu acho que, né... Não funciona, na prática não funciona, porque o pessoal não estava liberado e o pessoal estava usando. Mas tem que regulamentar e criar regra, principalmente propaganda, para não fazer a pessoa pensar que é investimento, que vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, igual a influência que fica rico fazendo propaganda para ela, né? E que ganha em cima da perda dela. Isso é bem importante. Alguns influenciadores já receberam oferta, várias pessoas que eu conheço, e já mostraram, né? Print do e-mail falando como é que é ganho. O influencer tá fazendo propaganda para você, tá ganhando em cima da sua perda. Saiba disso. Então, de novo, não quero ser moralista aqui. Se for jogar porque quer se divertir, saiba que é diversão e que tem que estar lá no planejamento financeiro, na continha. Você ia gastar no cinema, você vai gastar Eu sou mais ir no cinema, mas, né, cada um. Exato. Eu acho que eu torço para as metas ajudarem e acho que podem ajudar para algumas pessoas, mas eu acho que é bravo pra caramba, porque pega na nossa aversão à perda, que é uma coisa também universal. Todo mundo odeia perder qualquer coisa. Né? Uns mais que outros. Não, todo mundo odeia. A mesma coisa não pode ser dita sobre risco. Primeiro, porque... vou dar uma cartelada. Não resisto nunca a dar essa carteirada. Eu dividi um painel com o Kahneman em 2019, aqui em São Paulo. E ele falou ao meu lado que corremos riscos porque não nos damos conta de que sejam riscos. Ótimo. A gente não conhece a probabilidade daquilo dar errado. Então, a gente acha que... Informação excelente. Ruim, escolha ruim. Por isso que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Ele não brincava em serviço. E aí que tá. Quando a gente perde e está inconformado, quando a gente está na iminência de perder, o que acontece? A gente se expõe a mais risco. Dobra a aposta. Então, a pessoa que perdeu na bet,
ela não está assim, vou botar mais grana e vou perder mais. Não, ela acha, eu vou recuperar. Então, e daí é a história da falácia dos custos irrecuperáveis, que é o já que eu botei 100 pau aqui, se eu puser 120 também, tanto faz. E nessa ele vai até 2.000, né? Agora, eu ouvi recentemente 2 antropólogas muito interessantes falando sobre uma pesquisa para a Ambima, em que elas identificaram o seguinte em apostadores de baixa renda. A vida para eles é tão cheia de riscos que o risco da bet é só mais um. É só mais um. E o que é perto de violência policial, violência na comunidade, humilhação do patrão, tudo. Então, a bet... Quem tem menos a perder pode arriscar mais, né? E junto com isso, para todo mundo, não fica tão claro. Que informação tristíssima, meu Deus. E do ponto de vista de regulação, né? Tem que ter regulação. Sem dúvida nenhuma. E, inclusive, tem a questão das fricções. Enfim, o pessoal do Banco Central está estudando muito isso. A gente está, né, tentando criar formas de criar fricção para que a pessoa não consiga pegar um empréstimo, por exemplo, pegar o cheque especial e jogar na bet. O limite... Assim. Eu acho, né? Por exemplo, a gente tentou algumas coisas com álcool, que é, não pode vender depois de tal hora, não pode vender em posto de gasolina, enfim. São coisas para criar fricção. Então, você tem um limite na plataforma de quanto você pode gastar por dia, por exemplo. Sei lá, tem que pensar. Exato. E vale lembrar, né, que justamente por causa da fricção, igual as compras online, a aposta online, ela é muito... Ela tem a tendência de você realmente cair nesse ciclo vicioso, muito mais do que se você estivesse no cassino lá em Las Vegas, né, no físico, né? Então, tem todos esses aspectos que a gente tem que levar em conta, Porque não tem fricção. Não tem fricção e ao nenhuma. contrário, tem essas chamadas padrões ocultos, dark patterns, que são usadas pelas empresas, de geral, mas nas bets total, com luz, com cor, com facilidade. O negócio deles é tirar a fricção. E o negócio da gente é ter que adicionar, né? Adicionar fricção. Mas é exaustão. É uma luta em glória. Exaustão de novo, gente. Quanto mais você se expõe ao risco, mais exausto você fica, porque você precisa se controlar o tempo inteiro. E a gente já está cansado com muitas outras coisas. Então, é o alerta. Por isso que está dando tanto certo para eles, né? Exato. Populações exaustas são mais vulneráveis. decisões. Eu acho que a compreensão da nossa vulnerabilidade e a compreensão dos riscos nos faz ter escolhas melhores. E aí eu acho que é muito do quanto tempo a gente passa no celular e qual é o impacto que essa exposição está tendo de prático na nossa vida, né? O que eu vejo se traduz no meu comportamento, nas minhas escolhas, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, né? Eu acho que cada dia mais, acho que em todos os programas a gente acaba fazendo esse convite para as pessoas, de pensar o quanto a sua vida digital está impactando a sua vida. E aproveitar enquanto o Sistema 2, nos raros momentos que o Sistema 2 estiver ligado, e começar a pensar na arquitetura da escolha, que é tipo, eu tô naquele momento que vem o susto do cartão, aproveita a emoção que você está sentindo agora e tenta fazer uma previsão afetiva no mês que vem. Eu não quero me sentir assim. Então já aproveita aquele momento do susto, olha os aplicativos, desinstala o que você... Se compromete. Exato, se comprometa com alguma coisa que vai te beneficiar no futuro. Aproveita o susto, a hora do susto, para fazer uma mudança positiva. Eu acho que, pelo menos para mim, costuma funcionar um pouco melhor do que ficar achando que em algum momento eu vou ser um ser iluminado e livre de tentações. Isso não vai acontecer. É isso. Enfim, se quiser também conhecer mais de psicologia econômica, o Instagram é Psicologia Econômica, tudo junto. E eu tenho um canal no YouTube que é Pílulas de Psicologia Econômica. Muito bom. E você, Débora? Fala aí onde o pessoal te acha. Eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo, às sextas-feiras, no qual eu vou falar, às vezes, sobre... Ai, você, menina!
Eu espero que eu não esteja falando nenhuma barbaridade da coluna, pelo amor de Deus. Eu só acho ruim a coluna ser escrita e as pessoas perderem o seu sotaque, Mas é uma tem- pena. Pois é, eu também pois sou é, muito uma pena. favorável ao sotaque. Tá aí uma coisa positiva. Vamos gravar isso em vídeo agora. Ler a coluna. Minha coluna tem a minha fotinha pequenininha pra eu ser reconhecida, né? Nos lugares. E aí, toda sexta-feira eu vou falar de assuntos diferentes, às vezes de política pública, mas às vezes de escolhas individuais. Então vai depender um pouco do que tá pegando na semana. Né? Então você pode ver o que eu acho do que tá acontecendo toda sexta-feira na Folha de São Paulo. Foi um prazer Que receber legal. vocês aqui. Eu acho que tem 2 grandes nortes nesse programa sobre exaustão e sobre nem toda dívida é igual. Fique de olho, né, no que você pode fazer para ter o melhor crédito para resolver os seus problemas. E, né, saímos aí com uma sensação de aprendizado, certo, Juliana? É isso, você sabe quem tá todo enrolado com dinheiro, você sabe para quem que você tem que mandar esse programa, então seja o algoritmo que você quer ver no mundo, saia espalhando essa conversa, saia não só para mandar o link, mas para conversar sobre as coisas que você ouviu aqui. Porque Obrigada. autoconhecimento é chave. É isso. Vai ter que se conhecer, sim. Obrigada, gente. Até semana que vem. Mamilos. 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 Mamilos.